Fala, criptonautas! Estou trazendo para vocês aqui uma análise de Bitcoin só para a gente poder saber o que pode acontecer durante este fim de semana, tá bom? Olhando aqui num aspecto geral, colocando o Bitcoin no diário, nós temos aqui algumas informações importantes e duas formas de observar isso, tá? A primeira é quando você marca os fundos e depois você marca os topos. Você pega desse topo aqui e aí você vai e conecta num outro topo. Aqui pode ver que fica meio assim torto. Essa aqui seria uma das formas de traçar o padrão aqui no Bitcoin, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou pegando por outro, mas eu estou fazendo dessa forma aqui. Eu pego desse topo aqui e marco este. Por quê? Assim eu consigo ter uma noção mais de curto prazo do que está acontecendo no Bitcoin. Perceba aqui que a gente está formando um triângulo descendente. Geralmente, esse triângulo descendente, ele rompe para baixo. Só que a gente está com uma região de suporte muito nítida em 60 mil dólares. A gente não passou dessa região aqui, já tem mais de 40 dias, né? Deixa eu ver aqui quantos dias tem. 52 dias. Então, a gente sabe que tem uma região de demanda aqui muito forte, tá? Então, já que a gente tem uma região de demanda muito forte ali, sabemos que toda vez que o preço bate, ele tende a segurar. Porém, a gente já está começando a ficar um pouco mais fraco do que antes. Por exemplo, se você olhar para esse triângulo descendente, onde a gente está fazendo aqui topos mais baixos, tá? Onde a gente está fazendo aqui topos mais baixos e fundos retos, isso aqui se caracteriza um triângulo descendente. Logo, no curto prazo, ele tende a ficar caminhando aqui dentro desse triângulo descendente. Então, no curto prazo, ele tende a caminhar dentro desse triângulo descendente, encostando aqui nessa resistência e provavelmente recuando, depois tentando de novo, recuando, ficar aqui nessa região. Provavelmente, nos próximos dias, a gente pode ver essa movimentação ali. E como eu fiz a análise para identificar a perda de força dessa movimentação, foi ao traçar aqui um canal paralelo, tá? Esse canal paralelo aqui, eu marco aqui em cima e depois eu arrasto para baixo. E eu tenho aqui agora um canal paralelo. E nesse canal paralelo, eu tinha feito algumas análises aqui para os alunos e mostrei que era o seguinte: quando a gente tem um canal paralelo, o início dele representa 0% e o topo dele representa 100%. Perceba que a gente conseguiu fazer movimentações de preço muito bacanas, de 100% até 0, de 0 até mais ou menos 90, de 90 até mais ou menos depois 100, depois 0, e agora a gente está batendo aqui numa região de 50%, ou seja, a metade desse canal paralelo foi atingida e a gente já teve uma retração nesses níveis. Isso significa que a gente não está mais em zigue-zague e agora esse zigue-zague está menor, deixando aqui uma área vazia, né? A gente não preencheu aqui como das últimas vezes. Então, isso mostra que sim, a gente está um pouco mais fraco do que antes, o que aumentam as chances daquele triângulo descendente acontecer. Mas, no curto prazo, a gente consegue sim fazer trades de tanto de long quanto de short, mas só que no geral, a gente tem a possibilidade de tocar aqui, por exemplo, em 50% e recuar, beleza? Então, esse é o padrão que vocês têm que ficar de olho. Se quiser operar, vocês podem operar em 5 minutos apenas para scalp, de repente tentando pegar algum fundo ascendente numa hora, né? Pode ser, de repente, um sobrevenda, se der a possibilidade de entrar em sobrevenda, seria realmente uma boa. Mas aqui o Bitcoin ele está instável, até pelo fato de você olhar a tendência. Se você tirar o esqueleto da tendência, você vai ver que nós estamos com uma certa instabilidade de tendência. Eu vou fazer o raio-x aqui para vocês entenderem. Pegando aqui, eu fiz um desenho por cima da tendência e agora eu vou arrastar para cima para vocês entenderem o que está acontecendo no mercado. Perceba que você está vendo um ruído, está vendo esse vai e vem de movimentação de preço? Isso daqui deixa o mercado confuso. Se ele não tem uma nitidez, ou seja, fundos e topos ascendentes, ou então fundos e topos descendentes,
ou até mesmo uma lateralização um pouco mais clara. Isso eu digo no 1 hora, porque no diário a gente consegue ver um zigue-zague mais perfeito, por isso que eu estou olhando pelo diário para operar. E aí aqui a gente não tem essa movimentação. Logo, se a gente não tem uma nitidez no 1 hora, pode ser que vocês tomem muito stop, porque hora sobe, hora cai, hora lateraliza, hora sobe, hora cai. Então, nesses cenários aqui, me tira do mercado e eu não opero, tá bom? Eu não gosto de operar, eu já fechei o trade que eu fiz aqui na live junto com vocês e não estou em nenhuma posição agora. Eu vou aguardar o Bitcoin ter mais movimentações de queda para ver se ele vai se aproximar da base, né? Por conta de apresentar mais fraqueza, ou se ele vai conseguir ser capaz de ultrapassar a LTB. Se ultrapassar a LTB, a gente sim tem mais chances de continuação de alta, né? Mas até lá, como ainda falta um pouco, eu prefiro ficar de fora. É muito importante vocês saberem o momento onde não devem fazer nenhum tipo de trade. Se quiserem fazer, coloquem menos dinheiro do que o normal, porque o mercado está instável. Então, não coloquem o mesmo dinheiro que vocês utilizariam para fazer uns trades normais alavancados. E é isso. Tentem pegar trades de curto prazo, fazer scalps é sempre muito bem-vindo. Dá para ver que várias ocasiões aqui a gente conseguiu bons scalps, mas para poder surfar uma tendência está um pouco mais complicado, num tempo gráfico menor, tá bom? Então é isso aí. A gente se vê em breve. Tamo junto, galera. Bons trades e bom final de semana.